Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Vamos acolher a palavra santa de Deus que hoje o Senhor dirige a cada um de nós, neste dia 31 de março de 2023. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 10, de 31 a 42. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei: Eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje leva-nos a refletir algumas coisas muito importantes. Primeiro, é pensar como que é contraditória a postura destes homens que estão a se relacionar com Jesus nesses dias. Eles pegam em pedras para apedrejar Jesus. Em nome de uma fé, eles querem cometer um ato de violência. Como é contraditório alguém dizer que tem fé e se apoiar na força da violência para defender as suas posições, para defender as suas ideias e ideologias. Jesus falava a verdade, indicava o caminho e ele é acolhido desta forma. Mais triste é de pensar que essas pessoas que querem tomar esta atitude fazem isso mesmo em nome de uma fé que pode ser totalmente questionada, porque uma fé que move a violência, que leva à violência, ela não é a fé no Deus do Antigo e nem do Novo Testamento, não é a fé no Deus vivo e verdadeiro. É uma fé que destoa daquilo que é pregado pela Sagrada Escritura, daquilo que Deus ele tem como princípio, porque nós vamos ver de uma forma muito clara o evangelista São João, na sua carta, dizer que Deus é amor. Se ele é amor, ele não compactua com a violência, não compactua em pegarem pedras ou arma qualquer para defender as ideias e as ideologias, muito menos para dizer que se está defendendo a fé. Então é contraditória esta ação lá e cá. Nenhuma atitude de violência ela é justificável e muito menos nenhuma atitude de violência que tem como objetivo defender a fé, porque é contraditório fazer isso, fazer e dizer que se está defendendo a fé com um ato de violência, haja vista que o grande caminho que a fé em Jesus Cristo, que a fé no Deus da Sagrada Escritura nos encaminha é a prática do amor e não do ódio, é a prática da paz, a busca da paz e não da violência, é a busca da concórdia e não da discórdia. Então nós somos convidados a, no nosso tempo, assim como Jesus fez, nos manter sempre do lado da paz e pregar esta luta por um mundo melhor através da verdadeira paz. E Jesus, diante disso, o que ele faz? Ele continua falando a verdade. E fala a verdade mesmo em meio a esta violência, fala a verdade mesmo no desejo sanguinário que está rondando a ele, fala a verdade mesmo diante do perigo que corre de ser morto, de ser assassinado por aqueles que têm uma fé falsa, uma fé que não é a em Deus e no Deus verdadeiro da Bíblia, porque se apoia na violência. Ele continua a dizer a verdade. Eu fiz tantas coisas e falei tantas coisas boas no meio de vocês, por que é que vocês querem me matar? Por que é que vocês querem tirar a minha vida? E aqui é um questionamento interessante o que Jesus faz, porque muita gente, querido irmão, querida irmã, vai com esses atos violentos, com uma prática contrária àquela que é a fé verdadeira, muitas vezes motivados por ideologias que nem elas mesmas sabem o que estão defendendo, nem mesmo elas sabem nem que é mesmo que estão acreditando. Elas foram
captadas, né, pelo pensamento de alguns que, na verdade, não querem incentivar a fé, mas sim as suas próprias ideologias, e vão encaminhando a vida assim, e disseminando uma falsa religião, uma fé que não corresponde àquela que é a fé mesmo pregada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que vocês estão me perseguindo? É a pergunta que Jesus faz. Na verdade, eles não têm uma motivação certa para dizer mesmo porque estão perseguindo Jesus, mas sim eles vão colocar, né, esta sua perseguição em motivações frágeis. E vai dizer que Jesus é um blasfemador porque está se comparando a Deus. E na verdade Jesus não está blasfemando porque ele está falando a verdade e ele é Deus. E sendo Deus, ele pode falar a verdade, pode se impor, e ele fala da experiência que tem com o Pai. Aí, querido irmão, irmã, é outro ponto importante que nós precisamos sempre mais trabalhar com relação a Jesus, para que ele nos inspire também na relação que nós devemos ter com ele e na relação que nós devemos ter com as demais pessoas da Santíssima Trindade. Jesus, ele vai nos dizer que aquilo que ele transmite, ele não transmite pela sua própria cabeça, mas ele transmite daquilo que ele experimentou do Pai. Então ele não fala isoladamente, mas ele fala a partir da experiência trinitária que ele tem na ação e na relação que ele tem com o Pai e com o Espírito Santo. Então Jesus transmite aquilo que lhe é dado como experiência na Trindade. Depois isso nos inspira e nos ensina que nós precisamos, em primeiro lugar, fazer uma experiência bonita com Jesus, uma experiência bonita com Deus. Nós precisamos a cada dia despertar para a necessidade de estarmos constantemente nesta comunhão com o Senhor, de permanecermos com Ele, para que Ele tome de verdade conta da nossa vida. Daí, meu querido irmão, querida irmã, uma coisa importante que nós precisamos trabalhar dentro de nós é termos momentos preciosos de oração, onde a gente possa escutar de verdade a Deus, ler a palavra dEle e nos perguntar o que é, Senhor, que o Senhor tem a dizer para mim. E o que é que eu preciso melhorar na minha vida para acolher melhor esta palavra? O que é que eu preciso fazer para colocar em prática essa palavra? E depois, querido irmão, querida irmã, é preciso que aquilo que a gente professa como fé não seja algo que a gente inventa da cabeça da gente, mas que seja de verdade algo que nós experimentamos da parte de Deus. Por isso é necessário ouvirmos a palavra, por isso é necessário a cada dia adentrarmos sempre mais na palavra de Deus, para a gente não falar e não dizer que a gente está pregando em nome de Deus coisas que são ideias nossas, que não são verdade verdadeira, como faziam esse povo que falava em nome de Deus, mas dizia que estava agindo em nome de Deus, mas agia com violência totalmente contrária àquilo que é de Deus, aquela perspectiva que é a perspectiva do Senhor. Então que nós nos empenhemos, querido irmão, querida irmã, a viver de verdade o compromisso com o Senhor, que não seja uma brincadeira o que nós experimentamos como experiência religiosa, mas que seja de verdade uma experiência que fazemos com Ele, que essa experiência nos motive, anime as nossas vidas e que nós sejamos coerentes com aquilo que nós professamos, para que vivamos o Evangelho da forma certa, sem violência, mas buscando construir um mundo de mais amor e de mais paz. E que a nossa fé nos ajude na construção deste mundo querido e amado por Deus. Querido irmão, querida irmã, a benção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, meu irmão, minha irmã. Um abraço forte. Continuemos preparando o nosso coração para a grande Semana Santa que o Senhor nos concede nesses próximos dias.